E o ouvinte pede, como aqui o ouvinte tem vez, voz e imagem, que a gente fala sempre, e a equipe de jornalismo atende. Por quê? Professor, há uma grande expectativa, principalmente dos nossos ouvintes do município de Porto Belo, para ouvi-lo após o fechamento da janela eleitoral. Como ficou a sucessão no município de Porto Belo? Esta é a pergunta que o ouvinte faz para você nessa manhã, professor Rani Borges, por favor. Flávio Silva, olha, a primeira coisa importante lá em Porto Belo é que Porto Belo tem hoje o prefeito Joel, né, que vem desde 2022, quando venceu uma eleição suplementar, apoiado, ele que é do MDB e apoiado pelo deputado Emerson Stein. Nosso comentário em Porto Belo, ele não pode se descolar da presença do deputado Emerson, que é a maior força política do município. Sim. E ainda é um bom transferidor de votos, e as próprias pesquisas internas dos partidos mostram isso. O Joel vai fazendo um governo bem avaliado por boa parte da população. O Joel tem sempre pontuado nessas pesquisas internas ali na casa dos 40% para mais. Então tem, na teoria, uma eleição adiante que me parece onde ele é favorito, né? É favorito com todo o trabalho que vem fazendo. O município com as contas sanadas, com dinheiro em caixa, com obra acontecendo. O município que tem, obviamente, ali um período de crescimento que já vem de mais ou menos uns 10 anos, desde os 2 mandatos do Emerson até agora. Então não me parece nesse momento que haja ali uma possibilidade de arranque de surpresa. Mas política é o seguinte, Flávio, política é daqui para ali, né? Sim. Política ao menor vento ela oscila. Nós temos 2 figuras muito importantes e proeminentes em Porto Belo. Uma é o vereador Diogo dos Santos. O Diogo dos Santos, que já vem anunciando desde o ano passado que faria a troca de partido, né? Sim. Ele também era do MDB, também era do partido do deputado Emerson, do partido do Joel, ficou no MDB até agora, porque agora na janela ele confirmou aquilo que todo mundo sabia. Ele vai ou vem para a União Brasil. Detalhe importante, eu tenho acompanhado o Diogo ao longo desse último ano, cheguei até a ir num encontro do União Brasil em Porto Belo, e ele é tratado dentro do União Brasil em Porto Belo com certa prioridade. Então, não é à toa que aqui no evento, nesses eventos em que ele participou do União Brasil, ele sempre foi tratado com muito respeito por parte da direção do partido, especialmente ali com a proximidade do Jean Loureiro, com o Fábio Choquete. Então, ele tem essa simpatia da executiva do partido aqui no estado. Então, o Diogo não surpreendeu ao sair do MDB para o União Brasil, porque já era um movimento que ele vinha fazendo há pelo menos um ano. Anunciava já, Anunciava. Né? E ele também já é um vereador que, apesar de muito jovem, já está no seu 2º mandato. E nunca escondeu de ninguém que era pré-candidato a prefeito do município de Porto Belo. Um jovem talento, um cara que tem um trabalho bom para se mostrar como vereador e que naturalmente também se coloca na condição de pré-candidato. O outro elemento é o Magno Munhoz. O Magno é o atual presidente da Câmara de Vereadores de Porto Belo. Esteve aqui, inclusive, conosco recentemente. O Magno, em 2016, não chegou na eleição, não venceu, mas foi colocado ali na época pelo deputado Emerson como secretário de assistência social, lá em Porto Belo, fez um trabalho de destaque. Em 2020, se elegeu vereador ali com o voto do partido, né, com o voto do quociente eleitoral, do quociente partidário, mas vinha fazendo ali um mandato bom, um mandato relevante, um mandato em que ele aparecia bastante para o município, e estava no MDB. Mas o Magno sempre colocou que queria ser candidato a prefeito também, que queria ser pré-candidato a prefeito. Sim. E o MDB, nesse momento, está fechado com o Joel. Então, não daria nesse momento para o Magno ser candidato pelo MDB à prefeitura de Porto Belo. O que fez o Magno, então? O Magno assinou a sua ficha de filiação com o PSD, o partido do João Rodrigues. E essa filiação pegou muita gente de surpresa, porque existia dentro do MDB uma expectativa de que o Magno continuasse e que disputasse uma reeleição para vereador, uma reeleição mais segura para vereador. Esse era o plano do MDB para o Magno, mas o Magno queria se ver de uma outra forma, então preferiu sair do MDB, se filiou ao PSD. O PSD de Porto Belo passou por uma demandada. A presidente do partido, que era a Jainara, já vinha de alguma forma buscando sair do partido. Com a chegada do Magno, ela oficializou essa saída, saiu com um grupo grande da saúde. E aí, parabéns para o Ayrton Neckel, vice-prefeito de Porto Belo, que conseguiu trazer esse grupo inteiro da Jainara para dentro do PL,
E o Magno, de alguma forma, assume o PSD para também ser pré-candidato. A outra candidatura, o Flávio, é a candidatura da doutora Rosana, que é do Partido dos Trabalhadores, do PT. Sim. PT que governou Porto Belo antes do deputado Emerson, e o PT que obviamente tem os seus eleitores, tem o seu refúgio eleitoral. Então são os 4 candidatos que se apresentam por lá: prefeito Joel, vereador Diogo dos Santos e o vereador Magno Munhoz e a doutora Rosana. São os 4 candidatos que se apresentam em Porto Belo. Por mais que seja uma eleição de favoritismo do Joel, sim, por todas as questões que eu já coloquei aqui, existe uma expectativa, claro, de que o Diogo possa se aliar ao Magno Munhoz. União Brasil e PSD, o que me parece ser também uma conjuntura estadual, já que eles estão muito próximos em termos de estado de Santa Catarina. Então, claro, se você tem a aliança de 2 jovens proeminentes políticos, 2 vereadores com mandato e 2 vereadores com mandatos bem avaliados, a tendência natural é que você fortaleça um pouco mais essa candidatura. Mas mesmo assim, é uma missão difícil, repito, por todas as questões que eu coloquei aqui adiante, mas a gente não pode esquecer que política é muito dinâmico, né, Flávio? Em política as coisas mudam muito rapidamente, e eu não tenho dúvida que a gente vai ter uma eleição bastante interessante em Porto Belo. Você acredita que caso se confirme essa junção entre os 2 pré-candidatos, isso pode de alguma forma equilibrar um pouquinho mais o resultado da eleição lá em Porto Belo, professor? Ô Flávio, assim, a gente pode responder essa pergunta matematicamente, né? Se o Joel tem aparecido com 40, 42, 43% das intenções de voto, o Diogo tem pontuado na casa dos 14, 15, 16%, e o Magno, nas pesquisas que foram feitas até o momento, tem ali perto de 10%. Sim. Né? Então, óbvio, você pega alguém que tem 12, 13, soma com quem tem 7, tem 8, já vai dar 20%. Mas ainda assim é metade do percentual que o prefeito Joel tem alcançado. E um detalhe bastante importante que a gente não pode esquecer é que o Emerson continua sendo uma carta forte na manga. Sim. Né? É um deputado estadual. É alguém que foi reeleito prefeito em Porto Belo. Doutora Sim. Rosana, viu, Romeu? Não é a Rosaura. A Rosaura perdeu a eleição passada, é a doutora Rosana que foi candidata a vice dela. Ela que é candidata do PT, respondendo aqui ao amigo Romeu. Sim. E aí o que acontece, Flávio? Em virtude disso, é óbvio, tem a máquina na mão, tem o apoio do deputado Emerson, tem o Emerson pedindo voto, vai fazendo um bom trabalho, tem dinheiro em caixa, então tem uma tendência, obviamente, ali de ter o favoritismo nas eleições, é isso que se apresenta até o momento. Mas eleição é eleição é só na hora do voto. Então é claro que essas candidaturas vão se colocar. Importante dizer também que até pouco tempo atrás eu tive com o prefeito Joel e ele dizia assim, naquela época, né? A minha intenção é ter todo mundo comigo, era ter todo mundo junto. Então, sim, o MDB não contava com com esse racha, digamos assim. E nem é racha, porque na verdade o grupo do Magno sai do partido. E o MDB de Porto Belo ficou muito chateado com o Magno. Fez uma nota, postou nota nas redes sociais, uma nota em que acusava o Magno de ingratidão. O Magno até o momento não se manifestou, provavelmente não vai fazer isso agora, vai fazer isso no momento oportuno, mas colocou que ele tinha intenção realmente de alçar voos maiores e que hoje, da forma como estava desenhada a estrutura do MDB e o projeto do MDB, ele era uma carta fora do baralho. Então, prefere largar a condição de ser candidato a vereador para ser um pré-candidato a prefeito. Numa composição mais elaborada, se a gente pensar em números, ele poderia hoje ser um vice do Diogo dos Santos. Sim. Então é uma situação para a gente realmente analisar nos próximos meses. Muita coisa vai rolar. Lá em Porto Belo também, Flávio Silva, a gente teve o Jonathan Cabral, vereador, deixando o Republicanos e se filiando ao MDB. Né? A gente teve a saída do Magno Munhoz do MDB para o PSD. A gente teve a saída do MDB para a União Brasil do Diogo dos Santos. Então, a gente mexeu um pouquinho ali na composição da Câmara de Vereadores, mas foi bem menor do que o movimento aqui em Itapema. Professor, para concluir, eu gostaria de fazer uma pergunta, então. Você falou aqui de 4 pré-candidatos, né? Sim. Esse número pode aumentar ou pode diminuir em Porto Belo, hein? Flávio, o PL está com o Ayrton. O Ayrton, ele tem sido defendido para permanecer como vice. Sim. Né? Então a gente tem acompanhado por aqui, acho que há um desejo do MDB e do Joel em manter o Ayrton como vice. Me parece muito fechado nesse sentido. Então não acho que o PL vai vir com um candidato próprio, o que tem acontecido em boa parte dos municípios da região. É natural ter uma candidatura do campo da esquerda. Então a doutora Rosana nesse momento se posiciona bem nesse sentido.
porque vai ter o apoio das forças de esquerda do município. Dentro dos demais partidos, União Brasil e PSD também formularam seus pré-candidatos. Talvez o Progressistas, com alguma candidatura, né, do professor Juliano, de repente, mas acho bastante difícil. Acho que o PP vai acabar junto ali com o prefeito Joel, pelo menos é a expectativa de momento. Aqui no Jornal da Cidade você ouve o comentário político de quem realmente entende do assunto, com o professor, historiador e cientista político Raul Borges.